Estamos de volta ao palco principal para o nosso painel de encerramento de hoje. O painel que vem a seguir, ele vai abordar o uso de dados para o enfrentamento da pandemia. E ele será composto pelos seguintes participantes. O Jackson Barros, que é graduado em Engenharia Elétrica e mestre em Ciências Médicas pela FMUSP, tem 30 anos de experiência em Health IT, foi CIO do Hospital das Clínicas da FMUSP e Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo. Atualmente ocupa o cargo de diretor do Departamento de Informática do SUS, DataSUS, do Ministério da Saúde, e responsável pela implementação da saúde digital no Brasil. Teremos também o José Leal, que é formado em matemática com ênfase em TI pelo FRJ, gestão em TI pela FGV e MBA em estratégia empresarial pelo INSPER. Ele integrou projetos globais de intercâmbio e operações no exterior. Atualmente é presidente da Procerves do Rio Grande do Sul. A Fernanda Campagnucci é doutoranda em Administração Pública e Governo pela FGV. Atuou como gestora pública na Prefeitura de São Paulo, coordenando políticas de governo aberto e integridade. Ela é diretora executiva da Open Knowledge Brasil, rede que promove o conhecimento livre, a transparência pública e o uso de tecnologias e dados abertos pela defesa dos direitos. O mediador desse painel vai ser o Tasso Lugon, que é o presidente do Conselho de Associadas da ABEP e presidente do Prodeste do Espírito Santo. Ele é mestre em gestão de TI pela FAESA, especialista em administração pública pela Universidade Delmar Filho e no Tribunal de Justiça do Espírito Santo ocupou a função de secretário de TI. Antes de passar a palavra para o Tasso, eu quero só lembrar vocês que amanhã o evento começa às 9 horas da manhã, com um painel que vai falar sobre o índice de ofertas de serviços digitais dos estados. Não percam, porque a gente vai saber já o que é que cada estado está entregando dentro desse projeto de transformação digital de governo do Brasil e o que isso terá de impacto no ranking de competitividade entre eles, tá? Então, aguardamos todos vocês às 9 da manhã. Mais um aviso, a visita aos estandes fica aberta após o evento. Então, acabou a palestra, vocês não precisam sair da nossa plataforma, pode aproveitar para continuar fazendo o seu tour virtual e fazendo o seu check-in nos estandes, tá bom? Bom, eu agradeço a participação de todos mais uma vez, espero que vocês estejam gostando bastante dos conteúdos que estão sendo apresentados, e eu passo a palavra agora ao Tasso. Obrigada a todos os painelistas, um bom painel para vocês, sucesso a todos. Obrigada, Tasso, a bola está com você agora. Perfeito. Boa tarde a todos. Em nome da BEPTIC, agradeço desde já a presença da Fernanda Campagnucci, do Jackson Barros e do parceiro José Leal aí nesse painel. Bom, sejam mais do que bem-vindos ao primeiro workshop da BEPTIC. Há 15 anos, falávamos em governo eletrônico no Brasil e a ideia era informatizar o serviço prestado pelo governo para a sociedade. Hoje, nesse contexto, ele é expandido o de governança digital, sendo o qual o cidadão ele deixa de ser passivo e se torna partícipe da construção de políticas públicas que já nascem nas plataformas digital, abrangendo não só a internet, mas também outros canais. Ou seja, nós hoje temos que rever as ações alinhando os avanços da tecnologia e as demandas atuais da sociedade em meio a esse novo normal. Bom, o contexto dessa pandemia e o isolamento social, ele trouxe diferentes desafios para os mais variados mercados. Há quem diga, inclusive, que essas dificuldades elas estão provocando uma aceleração na transformação digital, conforme falou nosso amigo Alan aí na palestra mais cedo, nas instituições ao redor do mundo. É um sistema complexo, que envolve a biologia, o comportamento humano, a economia e a política, embora a premissa básica dos governos seja de garantir o bem-estar social da população e o desenvolvimento econômico e tecnológico. A pandemia, ela tem se revelado uma importante necessidade de melhorar o uso dos recursos destinados à gestão pública. Então, nos últimos anos, graças às demandas sociais e crescentes e à limitação de recursos disponíveis, passamos a ver alguns gestores públicos entenderem a necessidade da melhoria da gestão dos recursos, buscando, assim, cada vez mais a eficiência no gasto. Então, isso ocorreu através da adoção da tecnologia para apoiar a identificação de fraudes, de anomalias, combate à corrupção e a automação no atendimento, sempre situando o cidadão no centro das atenções que são desenvolvidas nos governos. A grande quantidade de dados que temos hoje à nossa disposição é uma oportunidade hoje para o setor público melhorar a qualidade e a eficiência de seus serviços e processos. Dados e analytics combinam esse
esse potencial em enorme quantidade de melhoria para as políticas públicas. Embora em estágio embrionário, o Brasil e sua administração pública ele já tem adotado, né, em algum nível, essa estratégia para análise de dados em favor da gestão pública. Aí, meu amigo José Antônio, pegar você aqui para debater com a gente. O uso de ferramentas, né, de analytics na esfera governamental seria um primeiro passo para a gente atingir a almejada eficiência? A tecnologia, no caso, pode ser usada de duas formas, né? A primeira para aumentar a capacidade do cumprimento de metas e a outra fazer de forma mais preditiva, né? Antecipando eventuais ocorrências. Mas a pergunta que se coloca é, os gestores públicos, em suas diferentes hierarquias, né, eles têm utilizado a inteligência analítica para atingir esse cenário? Como podemos utilizar soluções tecnológicas de análise de dados para garantir ganho de eficiência e de produtividade e oferecer respostas mais rápidas e assertivas nas soluções dos problemas? Bom, boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite, é um grande prazer estar de volta aqui, né? Sim, sem dúvida nenhuma, a ciência de dados, né, falando de uma forma mais abrangente, é fundamental para nós termos maior produtividade no governo, não somente no governo, mas nas empresas privadas também, e melhoria de políticas públicas. Né? E definitivamente, isso não é usado ainda na sua total potencialidade, né, do meu ponto de vista. Né? Dizem que dados é o petróleo do momento, mas eu, dentro da empresa, digo que é um diamante que a gente ainda não conseguiu lapidar da forma correta, né? Ainda precisa de muita lapidação para que a gente consiga transformar isso em informação e, portanto, conhecimento para tomada de decisão. Acho que nesse momento de pandemia, né, e eu tenho a felicidade de ter um governo que tem o digital como centro de sua estratégia, né, ou seja, o próprio governador é uma pessoa da era digital, vamos dizer assim, uma pessoa bastante jovem, Eduardo Leite, e um dos objetivos estratégicos do governo é utilizar o digital como centro com foundation para melhoria de políticas públicas, para melhoria de processos internos do governo. Né? Então, dados é fundamental nisso. Né? Olhando o Rio Grande do Sul, nós temos dentro da Procegs informações do cidadão desde que ele nasce até depois que ele falece, que ele morre. Por quê? Porque nós acabamos cuidando dos pensionistas disso, né? E isso é uma fonte rica para análise, avaliação e melhoria de políticas públicas. Tá? Então, no ano passado, por exemplo, nós fizemos um grupo de trabalho envolvendo saúde, segurança e educação, e através de ciência de dados, verificamos a correlação que existe entre evasão escolar, entre doenças na família e, portanto, uma possível encaminhamento de uma pessoa para o crime, né? E para quem é estatístico, né, a gente chegou à conclusão que o R2 disso é bastante relevante. Então, a correlação que existe entre um cidadão que tem uma evasão escolar cedo, ou seja, no início da sua educação, versus problemas na família ou dele próprio, pode levar no futuro a ele se tornar um marginal, vamos dizer assim. Né? E com isso a gente consegue, através de políticas preventivas e não corretivas, né? Seja na educação, seja na saúde, evitar com que lá na frente nós tenhamos que ter políticas corretivas na segurança. Tá? Nós estamos avançando nisso, a ideia é que a gente faça uma expansão dessa análise, vai se criar um grupo multidisciplinar dentro do governo do Rio Grande do Sul, envolvendo saúde, segurança e educação, justamente para evoluir nessas análises, para que a gente, a partir daí, consiga ter políticas públicas mais preditivas, não preventivas preditivas, do que de corretivas. Então, a gente nota aí a potencialidade que a análise de dados pode trazer no que se refere a políticas públicas, né? Se nós trouxermos para a pandemia, né,
e a pandemia nos trouxe uma grande oportunidade, né? A gente disse, nas grandes crises é que a gente consegue as grandes oportunidades e consegue as grandes inovações. Elas nos propiciaram ter resposta ao enfrentamento da pandemia utilizando basicamente análise de dados, né? Então, além do comitê de crise do governo, foi criado um comitê de dados, né, envolvendo pessoas do governo, universidades, estatísticos, empresas privadas, que tinham o objetivo de, através de análise de dados, dados do próprio governo ou dados de terceiros, por exemplo, dados das teles, fazendo correlações entre esses dados, definir políticas de enfrentamento à pandemia, né? Isso nos permitiu fazer, antecipar algumas coisas. Hoje nós temos um painel de distanciamento controlado, que ele é composto de 11 indicadores que definem as cores de bandeira, né? Que vai de uma bandeira mais, de uma probabilidade baixa até uma probabilidade de alto risco, né? Então, isso tudo feito através de uma equipe de comitê de dados, fazendo análise de dados de 11 indicadores esses de saúde, de movimentação, de aglomerações, utilizando dados do governo, utilizando dados de empresas privadas, como as TEDs, que a gente acabou fazendo um termo de cooperação. Então, a gente vê aí a importância e a potencialidade de análise de dados. Onde é que a gente vê aí o nosso grande gap ainda que está sendo trabalhado? Primeiro, é uma visão verticalizada de dados, né? Ou seja, nós temos que considerar dados como um assunto transversal de um governo, ou seja, não tratá-lo somente no âmbito de uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Segurança, Educação e assim por diante, e sim tratar isso como uma transversalidade do governo e com uma governança de dados muito bem definida. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, transformar a análise de dados como sendo um transversal do governo, tá? E, além disso, como é que nós conseguimos ter profissionais capacitados para poder manipular essas informações, para poder fazer análises estatísticas em cima disso, não somente dentro das próprias, né, mas no governo como um todo. Então, aí está também a necessidade de termos parcerias com a iniciativa privada, parcerias com as universidades, de forma que a gente crie um ecossistema que trate gestão de dados de uma forma transversal dentro do governo. E é isso que nós estamos fazendo dentro do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos dando um pouquinho mais que propriamente dentro da nossa companhia. Uma coisa importante também é que, dada a importância disso, nós tomamos a decisão, e foi aprovado pelo nosso conselho, de termos uma única diretoria, uma diretoria só para tratar digital, tá? Então, hoje, recentemente, a gente criou dentro da Procegs uma diretoria de digital, que basicamente trabalha com soluções digitais, né? Um departamento de soluções digitais e um departamento só para tratar ciências de dados, inteligência artificiais, internet das coisas, tá? Então, são pessoas que foram separadas da estrutura principal do desenvolvimento, estão sendo capacitadas, então nós estamos fazendo capacitação interna do nosso pessoal e trazendo parcerias externas também, né? Seja da iniciativa privada, seja do governo, seja até de startups, para nós atacar de uma forma mais estrutural ciência de dados, mas sempre sob o ponto de vista de transversais, sempre sob o ponto de vista de estratégia e governança de dados do governo, e não por cada uma das secretarias ou órgãos vinculados. Então, dados é o futuro, governo centrado em dados é o que nós temos que, para frente, perseguir, e nós, das áreas de TI, ou das PROCs, temos um papel fundamental e como protagonista disso no governo. Tá? Beleza. Fiquem à vontade aí, Jackson, a Fernanda, quiser complementar aí as palavras do nosso amigo. Ok?
Fica à vontade, Fernanda. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, uma boa tarde. Bom, do ponto de vista da sociedade civil, né, e como pessoa que já esteve dentro também de um governo, né, na Prefeitura de São Paulo, tocando políticas de integridade e transparência, tem uma questão aí que foi tocada, mas que é sempre preciso reforçar, que é a importância de a gente ter processos de governança bem abertos, né, e transparentes. A gente viu durante essa pandemia a dificuldade que os órgãos têm de trabalhar entre si, e mais do que isso, dentro do próprio governo, né, a falta de colaboração interna, e a gente pode desenvolver mais ao longo da conversa, mas eu concordo que a gente tem essa necessidade de usar dados para entregar melhores políticas públicas, mas mais do que análises preditivas, eu acho que a gente ainda está num estágio de entregar serviços para os cidadãos agora, né? Nosso lema aqui na avaliação de transparência dos estados era que dados podem salvar vidas, e o tipo de dado que está sendo disponibilizado, né, e a gente foi melhorando isso ao longo do tempo, ainda não é suficiente para os diferentes setores da sociedade usarem esses dados para fazer as mais diversas análises, né. Só um ponto que eu gostaria de reforçar, de ressaltar, na verdade, é que esse tipo de uso de dados dentro do governo, ele tem que ser feito também com muita transparência e muita cautela, né. Um tipo de análise preditiva como essa que foi mencionada, me coloca alguma preocupação, porque tem implicações do ponto de vista ético, né? E a gente está acompanhando muito debate sobre a inteligência artificial e os usos que têm sido feitos, as distorções e os vieses que os dados podem trazer, né, e reforçar desigualdades na sociedade. Então, é preciso também que isso tudo seja feito com muita transparência, né? Então, a mensagem que eu trago aqui, que a gente pode debater mais, é que tanto a disponibilização de dados para a sociedade, quanto o próprio uso interno de dados precisa ser feito com muita transparência. A política de acesso que está sendo feita internamente, de compartilhamento desses dados, enfim, a política de proteção de dados pessoais, né? Tudo isso tem sido colocado na mesa e a gente tem pleiteado mais transparência para entender como que os governos estão usando os dados dos cidadãos. Perfeito. Amigo Jackson, quer corroborar alguma coisa? Sim, primeiro, boa noite, parabéns aí pelos trabalhos, acompanho o trabalho dos dois também, na Prodesb, da OpenLab. Primeiro, também obrigado pelo convite. 2 pontos ainda em cima da fala e da fala há pouco. Eu vejo que há uma preocupação, na minha visão, muito extrema com a questão de proteção de dados, e que inviabiliza uma série de inovações, porque a primeira coisa que se pergunta e a LGPD? Então, muita gente olha a LGPD com a parte vazia do copo, não como um copo cheio. E isso me incomoda bastante, porque quando eu vou no banco e o gerente tem acesso à minha conta e quando eu peço um crédito, ninguém pergunta para o gerente do banco se eu assinei algum termo de LGPD, porque quando eu abri a conta do banco, eu já sabia exatamente que os dados deveriam ser acessados. Então, eu vejo que todos nós do governo também somos responsáveis. No momento que eu sou funcionário público, eu também assino termos que me garantem ou que me colocam na posição de responsável por todos os meus atos, e que se temos problemas tanto na área pública quanto na área privada também. A única diferença é que o telhado de vidro só fica para a área pública. A área privada também faz muita coisa errada com os dados, mas não tem telhado de vidro, não tem SIC, não tem acesso à informação pública, e eles escondem muita coisa, né? Então, veja, todo mundo está aprendendo, a pandemia trouxe aí uma série de inovações também de gestão,
E então, só esse ponto da proteção, Fernanda, eu entendo que todos nós estamos engatinhando, porque esses dias eu escutei 2 termos importantes. O primeiro termo foi, é difícil acreditar em especialista de coisa nova, né? Tem muita coisa nova acontecendo e me espanta a quantidade de especialistas de coisas novas. A pandemia está aí, a LGPD está aí. Então, a gente tem também que entender que a gente está num processo, numa jornada, e que todos nós estamos aprendendo a lidar com esse volume de dados. E tem estudos que dizem que a gente não explorou ainda 1% do volume desse mar de dados que existem disponíveis na internet, em todo esse conjunto de informações. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, que eu também escutei uma frase que não é minha, alguém chegou para uma startup e falou assim, o que vocês estão fazendo de disrupção? E o rapaz falou o seguinte, cara, aqui de disrupção não tem nada, a gente está no beabá ainda. O beabá a gente não faz. Esse exemplo da empresa de processamento de dados do Rio Grande do Sul, eu, como ministério, posso dizer uma coisa para vocês. Cada estado tem o seu método de lidar com a informação. Cada estado tem o seu grupo de estudo, o seu grupo de cientistas de dados, a sua forma de tratar a informação, seja a informação local, seja a informação federal, ou seja a informação municipal. Eu posso mostrar, assim, eu vejo aqui, tem estados que o município não quer usar a informação do estado. O município tem a sua própria informação e vai tomar decisões em cima da informação dele, porque, infelizmente, politizaram a informação. Essa é a realidade. Eu vejo acadêmicos aqui, eu recebi dezenas de solicitações de acadêmicos querendo aplicar e querendo desenvolver a mesma ferramenta. Aí eu te pergunto, por que a Universidade A não fala com a Universidade B e me propõe uma única ferramenta? Porque sempre A vai ser melhor que B, é assim que se... Então, isso tem que deixar claro também. A academia é importante, ela precisa, mas ela também não se conversa, porque você tem feudos na academia também, como você tem feudos em outras áreas, em diversas áreas aí do país. Então, esses 2 pontos que eu queria destacar, a questão da LGPD, porque sim, tem que ser transparente, a gente está trabalhando para isso, a gente vai errar e vai acertar também, a gente é um processo de amadurecimento. Em relação ao compartilhamento de dados, ainda, isso vale para o público, isso vale para o privado, isso vale para a academia. Há feudos que sempre o meu projeto é sempre melhor que o do outro, e lidar com isso é difícil você lidar com essa heterogeneidade de egos que seja em relação ao uso da informação. Esses são os meus comentários em relação às colocações. Pessoal, eu estou entrando aqui porque eu tenho a impressão que o Tasso não está escutando direito. Tasso, você está me escutando? Estou escutando perfeitamente bem. Tá okay. Completamente? Não. O Jackson falhou um pouquinho, mas deu para entender. Você ficou parado, eu achei, como você tinha dito que não estava escutando muito bem, aí eu entrei para saber se está tudo ok. Então, podemos prosseguir. Obrigada, desculpa. Valeu, fica à vontade, Jackson. Não, desculpa, eu só quis fazer o comentário porque você abriu para a Fernanda e para nós fazermos o comentário em cima do José Leal. Eu já fiz meus comentários. Por hora, é isso. Obrigado. Você escutou? Você escutou? Acho que está com delay com ele. Tá? Tá. Não, desculpa, eu só quis fazer o comentário porque você... Tá falhando. Tá com delay. Por hora, é isso. Obrigado. Perfeito. Bom, a análise de dados, ela tem uma enorme contribuição. Você escutou? Oi? Está com delay com ele. Tá? Escutei, não, tá ok. Não, desculpa, eu só quis fazer o comentário. Oi, não, tá ok para mim agora. Vamos dar sequência aqui? Bom,
na análise de dados, né, tem uma enorme contribuição para o controle da pandemia. O que a gente estava discutindo aí, a gente falou de LGPD, a gente falou de Analytics. Essa tecnologia ela pode ser usada, primeiramente, né, identificar, né, aglomeração e movimentação de pessoas, os chamados vetores de movimento, e também auxiliar na gestão e otimização de recursos, seja médicos, seja hospitalares, auxiliar epidemiologistas e pesquisadores na identificação de padrões e prever comportamentos, né, de futuros sobre a pandemia, além de auxiliar também na elaboração de vacinas e medicamentos. Bom, à medida que essa pandemia da Covid ela se estende, então, em alguns países, e principalmente aqui no próprio Brasil, se agrava. E aí, as organizações de saúde, elas precisam enfrentar um triplo desafio, que seria o quê? Manter as operações que estão no cargo do tratamento aos pacientes com diagnóstico confirmado ou com suspeita da Covid-19. Buscar também terapias e vacinas que possam minimizar esses efeitos da doença. Se preparar para a mudança nas políticas sanitárias e sociais que virão com pós-pandemia. E o que isso vai impor em termos, então, de novas formas de trabalhar, bem assim com seus resultados para o bem-estar da saúde da população. O setor de saúde, ele deve, então, se preparar para as mudanças nas políticas sociais e de saúde pós-pandemia. Ou seja, é muito importante que as organizações de saúde compreendam os impactos dessas prováveis mudanças para rever os modelos de negócio, de operação e principalmente de tecnologia. Preparamos para esse novo normal. Então, Jacques, você acredita que seria viável e possível hoje constituir, né, um corpo consultivo conjugado, né, para a área de saúde, a fim de acompanhar e aconselhar as tomadas de decisão na área de saúde? Esse corpo ele poderia ser formado por especialistas em análise de dados, com representantes de políticas públicas de saúde, prestadores e operadoras e seguradoras, e a indústria farmacêutica ainda fazer parte desse corpo? Outro efeito pós-pandemia seria o estreitamento das parcerias entre a indústria farmacêutica, os prestadores e as fontes pagadoras. Um caso disso, por exemplo, a telemedicina é um bom exemplo, pois tanto os prestadores como as operadoras de saúde, elas vão maximizar sua aplicação, indo além de consultas médicas de rotina e incluir uma gama maior de serviços de assistência e diagnóstico. Com o uso de ferramentas de análise de dados, esses atores então, poderão coordenar melhor os cuidados e o acompanhar mais de perto os resultados da busca da saúde dos pacientes? Ok. Eu fiz umas anotações aqui. Vamos começar, então, pela primeira pergunta. Como é que funciona? Assim, eu estou no Ministério da Saúde há 1 ano e 6 meses exatamente. Quando eu aqui cheguei, eu recebi dois grandes desafios do ministro, na época o ministro Mandetta. Um desafio, eu estava conhecendo, eu vim de São Paulo, eu estava conhecendo como a coisa acontecia, mas eram 2 grandes desafios. Consolidar os dados de saúde, porque acreditem, dentro do próprio Ministério, as secretarias finalísticas não se falavam, visto a quantidade de sistemas que os DataSUS têm, e eu, como fui usuário do DataSUS, me incomodava ter que preencher as informações tudo novamente em sistemas distintos, sendo que eu poderia consolidá-las num único sistema, isso sempre me incomodou. E o segundo ponto era montar uma forma, criar um potencial para termos e buscarmos um prontuário eletrônico do cidadão, se não um prontuário no estrito senso, algo que permitisse que o cidadão pudesse visualizar os dados de saúde dele, de uma forma consolidada e estruturada. Esses foram os 2 grandes desafios. Bom, o primeiro desafio, um pouco mais tecnológico, porque o dado estava aqui, talvez uma questão de infraestrutura ou uma questão de semântica e taxonomia de uso dos dados para ser consolidado. O segundo desafio, talvez o maior deles, é consolidar e distribuir a informação de saúde. Então, nessa toada, eu me deparei com 2 grandes grupos de trabalho. Um grupo formado na época, por especialistas, que desenvolveram algumas portarias. E o que me chamou a atenção foi que os especialistas se reuniam, conversavam bastante, mas não houve execução
porque, infelizmente, a coisa não tracionava. Então, tinha muita discussão e pouca execução. Então, vou dar um exemplo para vocês, para quem é da área. Em 2011, houve a portaria 2073, que foi uma portaria que trouxe à discussão, à pauta, a interoperabilidade na área da saúde. De lá para cá, a portaria foi feita em 2011, nós estamos em 2021. E o que se concretizou? O que a saúde avançou? Houve muita discussão, na época, por especialistas na área da saúde, por especialistas acadêmicos, por especialistas na área do Ministério da Saúde. Mas, infelizmente, tivemos uma barreira, pouca execução. Então, quando a gente começou a discutir, eu vi que tinham 2 grupos trabalhando. Mais uma vez, agora, grupo de especialistas e um grupo formado pelas secretarias finalísticas mais Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estadual, Conselho Nacional de Secretários de Saúde Municipal, ANS e Anvisa. Esse grupo se reuniu e começou a pensar de uma forma diferente, não só discutir o que já havia sido discutido, que foi muito bom, mas como executar aquilo, o que eu preciso fazer realmente para sair do outro lado. E aí a gente discutiu sobre uma estratégia de saúde digital para o país. Lançamos algumas portarias, estamos lançando uma política, essa política está agora em consulta pública, para que a gente possa materializar a estratégia de saúde digital do país. Não é uma tarefa trivial, é uma tarefa hercúlea, porque é muito difícil você achar um consenso do ponto de vista nacional, onde você tem um Brasil com vários Brasis, com culturas diferentes, com maturidade diferente e com expectativas diferentes. Então, nós tínhamos algumas estratégias para adotar. E o grupo, mais uma vez, formado de um grupo multidisciplinar, tem enfermeiros, tem médicos, tem farmacêuticos, discutiu muito isso e a gente está tentando materializar esse processo. A materialização disso se transformou num projeto chamado Conect SUS, onde é o início para que o país tenha a cultura de troca de informação na área da saúde. Nós não temos essa cultura, infelizmente. Infelizmente, nós não acreditamos na troca de informação em saúde. É triste falar isso. Ele não tem nada a ver com tecnologia. Eu posso dar um exemplo para vocês na prática. Aconteceu comigo. Minha mãe passou mal, fez um exame no interior de São Paulo. Quando eu cheguei na capital, eu tive que refazer o exame. Papel. Estava com o exame do papel. Porque o hospital que estava atendendo minha mãe na capital não conhecia o laboratório. Não conheço esse laboratório, vou refazer o exame. E quem paga essa conta? Isso aconteceu com uma pessoa. Imagine, multiplique isso por 1.000, por 10 milhões de pessoas. Estou falando um exemplo prático. Então, a troca de informação em saúde ainda é um tabu que nós temos que vencer. Então, o Conect SUS, a RNDS, que eu convido vocês a darem uma olhada, ela vem para quebrar esse tabu. É só ela que vai resolver o problema? Não. Ela é mais um impulsionador para que a cultura para que a cultura seja enraizada e mude. Então, é muito importante a participação de especialistas, ninguém faz nada sozinho, nós conversamos, nós discutimos, mas entendam, alguém tem que tomar alguma decisão, eu não posso ficar pro resto da vida discutindo. Alguém tem que tomar decisões baseado na ciência, no conhecimento dessas pessoas também. Não é fácil você juntar 100, 200. A gente colocou agora uma política na rua, tem muito questionamento, vai ter muito questionamento, com certeza, vai ter muita mudança e vamos tentar trabalhar em cima de tudo isso. Em relação ao seu segundo ponto, nós falamos muito de inteligência artificial, a quantidade de estatísticos que surgiu nos últimos 3 meses aumentou de forma exponencial. Todo mundo passou a conhecer, adaptar em números. É incrível isso. Até como a Fernanda falou, de uma forma até irresponsável. E veja, um exemplo disso foi um estudo que falou que 1 milhão de pessoas iam morrer no Brasil. Estou dando um exemplo, né? Pessoas de alto grau, de alto conhecimento científico.
Então, isso também a gente teve que lidar com isso. Todo mundo, todos nós tivemos que lidar com isso. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Pela questão da educação. Infelizmente, nós estamos aí colocando centenas de ferramentas, mas nós não estamos educando as pessoas, não estamos levando treinamento para as pessoas para entenderem atrás dos números. Não é todo mundo que sabe olhar um gráfico e poder interpretar o gráfico e poder tomar decisões em cima de do número. Infelizmente, num país, ainda uma pequena parte tem o dom, tem essa habilidade. Se você for numa unidade hospitalar, que é a unidade de onde eu venho, mesmo que eu faça 200 painéis, lindos e maravilhosos, eu não sei se todo mundo vai ficar olhando para 200 painéis. É difícil olhar para um, para dois, imagine 200. É muito difícil. Essa cultura é difícil, infelizmente. Então, eu diria que, além de termos ferramenta, de termos tecnologia, eu tenho que ter cultura, eu tenho que ter educação, eu tenho que preparar as pessoas para fazer essas análises. Eu venho de um grande hospital de São Paulo, que é o Hospital das Clínicas. Minha formação de mestrado e doutorado foi lá dentro. Eu acompanhei os residentes. E eu tinha dificuldade dos residentes saíram da residência para dentro de um hospital. O hospital tinha 12 sistemas. E aí eu criticava, eles criticavam, porque que eles iam entrar dentro de um hospital complexo, como o Hospital das Clínicas, sem conhecer os sistemas de informações que eles iriam usar. E aí eu pedi um tempo na recepção dos residentes. Me deram 5 minutos para falar com os residentes. O que eu vou falar com eles em 5 minutos? Então, eu confesso que eu não sei o quanto tempo a gente perde para passar esse conhecimento para quem realmente vai lidar com a informação em saúde. E, por fim, quando a gente está trabalhando em relação à disponibilidade de dados, no nosso caso, nós enxergamos todo esse processo em 3 atores. O cidadão, o profissional de saúde que vai ter que lidar com essa informação e o gestor. Nós não podemos esquecer do gestor. Hoje, infelizmente, agora é um problema que eles falam para nós, o Ministério exige que eles mandem muita informação e, infelizmente, eu não devolvo. Infelizmente, há dificuldade de devolver informação para a ponta. Então, como é que eu posso exigir deles que eles tenham uma boa gestão se eles têm dificuldade de ter essa informação? Que também não é trivial. Não é porque o Jackson não quer, porque o DataSUS não quer. Porque não é fácil. Porque no momento que você se prontifica a disponibilizar uma massa grande de informação, você tem que se preocupar. O cara do lado de lá é o cara realmente que pode ver essa informação? O que ele vai fazer com essa informação? Quais são as pessoas que vão usar esse insumo? Para que vão usar esse insumo? E quando você... Aí o pessoal fala assim, vamos uma planilhinha do Excel. Não é assim que funciona. E mesmo que você disponibilize, vou dar um exemplo agora, para um grande estado de São Paulo para São Paulo tem 40 milhões de pessoas, imagine qualquer pessoa que está nos assistindo, eu disponibilizar uma planilha do Excel com 40 milhões de linhas. Quantas pessoas têm capacidade para manipular 40 milhões de linhas? Não é algo trivial. Estou dando um exemplo, tá? Que é hipotético, só para entender o tamanho do problema. Então, nós temos muito que aprender. Primeiro, na captura qualificada da informação. Muita gente preenche por preencher e não faz a menor ideia do que está preenchendo aquela informação. Então, isso é um primeiro grande desafio. Segundo, pela nossa capacidade de distribuir grande volume de forma segura para a ponta. Isso também é uma habilidade, isso também é um desafio de todos nós que trabalhamos com grande massa de dados, né? Então, esses pontos, eu acho que a gente tem que evoluir bastante. Não temos varinha de condão, não temos solução mágica. E eu também, pelo tamanho do país, me incomoda quando vem uma empresa e fala assim, eu tenho uma solução para o Brasil. O meu software, o meu sistema vai resolver todos os problemas. Não é assim também. Mostra que há desconhecimento da nossa população, da nossa cultura, da nossa dificuldade. Então, são esses pontos que eu queria trazer, espero. Você fala aqui das seguradoras, das operadoras do governo, lógico. Eu tenho aqui a ANS, eu tenho a Anvisa, a gente conhece muita gente, a gente escuta muita gente,
né? E cada um defendendo o seu nicho, defendendo o seu contexto, o que é natural, você tem que separar também o joio do trigo. Tem muita gente boa no Brasil. Nós não devemos nada para os Estados Unidos, para a Europa. Tem muita gente qualificada, com vários produtos bons, e muita gente capacitada para que a gente consiga mudar esse degrau quando se fala em trabalhar com dados de saúde. Ok? É isso. Perfeito. Bom, Fernanda, tem uma pergunta aqui de um parceiro nosso que diz o seguinte: qual o maior aprendizado, né, no caso da UKBR, como índice de transparência da Covid-19? Uma pergunta do nosso parceiro Tiago Ávila, lá do GTD. Bom, em primeiro lugar, eu quero discordar aqui respeitosamente do Jackson dessa afirmação de que há uma preocupação extrema com a proteção de dados pessoais. Muito antes, pelo contrário, né? A gente pode até ter pessoas preocupadas, mas a gente não vê as ações correspondentes. Eu acho que o Brasil está muito atrasado nos mecanismos de proteção de dados. E eu não estou falando de intenções, eu estou falando de práticas, né, de avaliação de riscos, de políticas mais consistentes e mais transparentes de tratamento e disponibilização de dados, né. Só para dar um exemplo, eu concordo que esse era um ponto que eu ia dizer, né, ia começar dizendo sobre que é também um desses aprendizados, é que os sistemas colocados à disposição para os entes, para os estados e municípios, eles são sistemas que têm o objetivo de coletar estatística, né, uma coleta de dados, mas não ferramenta de gestão para os diferentes órgãos, né? Isso é algo que a gente ouviu muito também e que a gente percebeu, e que não adianta, então, a gente trabalhar em ferramentas, né, e produzir grandes dashboards e painéis de analytics, tendo como base dados que não conversam entre si, né. Um exemplo são 2 sistemas utilizados, um para casos leves, outro para casos graves. Quando essa informação é colocada para o público, esses dados não têm uma chave de cruzamento e eles, portanto, não são úteis para quem vai fazer análises e estudos com esses dados. Então, a gente tem, sim, uma necessidade de discutir de forma mais séria no Brasil políticas de software mais abertas, né? Reutilização de código, tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem um projeto em que governos de vários países da região estão compartilhando códigos entre si, né? A gente não tem necessidade, só no Brasil a gente teve pelo menos 27 entes, se contar só os estados e o governo federal, mas a gente tem também as cidades, construindo soluções diferentes para a mesma coisa, né? Então, a gente tem um retrabalho, um desperdício de recursos públicos para fazer ferramentas. A gente tem tempo que a gente está perdendo num momento de pandemia. Então, a gente sente falta, como sociedade, de uma liderança maior, uma articulação maior do governo federal para coordenar essa política de transparência da parte dos estados. Por outro lado, a gente viu um esforço muito grande dos estados, desde que a gente começou a fazer o índice. Isso impressiona positivamente, né? Isso mostra que a gente tem muito a caminhar ainda em termos de maturidade de dados e de governança de dados, mas quando existe a vontade política e quando existe o incentivo político, né, que nesse caso era a sociedade cobrando, era um ranking de transparência, era a imprensa dando destaque para as boas iniciativas, a gente vê que quando tem esses mecanismos de incentivo, a coisa evolui muito rápido, né? Então, de repente, a gente teve vários painéis, vários sistemas, os microdados foram sendo disponibilizados, né? E aqui, falando sobre competências de análise,
a gente tem diferentes públicos, né, e a gente tem pautado isso, que a gente tem que disponibilizar dados para a sociedade de diferentes maneiras. Os microdados de milhões de linhas são importantes, porque a gente tem um público qualificado, não só de pesquisadores, de jornalistas, né, a Open Knowledge tem uma escola de dados que tem ferramentas e tutoriais gratuitos, faz cursos, né, já formou milhares de pessoas, e tem uma comunidade de jornalismo de dados muito grande e muito ativa. Então, a gente tem amadurecido como sociedade nessa questão das competências de análise de dados, nos últimos 10 anos aí, pelo menos, e realmente nos últimos 2 anos a gente viu um crescimento muito grande nessa área. E aí, por outro lado, a gente tem que disponibilizar também informação para o cidadão. A população bem informada nesse momento de pandemia é muito importante, porque ela tende mais a aderir às políticas, às orientações de isolamento domiciliar, né, de distanciamento social, se ela tem informação clara sobre a situação, né? Então, ter painéis, ter formas mais sintéticas de apresentar informação é tão importante quanto disponibilizar dados abertos num padrão razoável. E aí a gente foi vendo, então, respondendo para o Tiago, né, a gente viu a colaboração entre alguns entes, que é muito positiva, né, alguns entes estaduais que cederam sistemas para os municípios, né, então a gente viu isso acontecendo, isso ajudou muito a acelerar esse processo. E a gente viu também a dificuldade que alguns estados tiveram de fazer inicialmente essa disponibilização de dados. E aí, como uma entidade que a gente vê as coisas muito interligadas, a gente defende tanto os dados abertos quanto a gente defende a proteção de dados, né? Então, a gente só acredita numa política de dados abertos que proteja os dados dos cidadãos. E a questão da saúde é muito sensível, né? Então, a gente tem realmente que tomar muito cuidado. Tem vários pontos aí que ainda precisam ser amadurecidos. A gente tem estados que ainda não têm protocolos bem definidos de abertura de dados, então acaba passando, né? A gente já teve que alertar estados sobre dados anonimizados, que não foram anonimizados, né? Bases de dados que foram disponibilizadas com nomes. Então, a gente está alerta e está apoiando, né, numa perspectiva de colaboração mesmo com os estados para definir isso. Mas, então, colaboração entre entes, códigos que possam ser reutilizados e reaproveitados, e sistemas que sejam mais pensados da perspectiva do usuário, e pensando no usuário como o gestor, né, eles podem ajudar, porque aí o que a gente viu foram estados desenvolvendo soluções próprias e paralelas para poder fazer a gestão, né, no dia a dia dos dados, sem que necessariamente conseguisse interoperabilidade com os dados do Ministério da Saúde, né, com os sistemas. Então, a gente ainda tem que caminhar muito, e um debate importante para isso seria, uma chave importante desse debate, seria pensar na adesão cada vez maior, não só de governos no mundo, mas também de corporações, né, que a gente está falando desde a Microsoft até Google, que trabalham com uma dinâmica de open source que a gente ainda não tem no governo e que seria importante ter. Perfeito, muito bom. Uma pergunta aqui também do Danilo Scarlett aqui para o nosso amigo José Leal. Qual a avaliação sobre a eficácia no tratamento dos dados da pandemia? Na verdade, primeiro, concordo plenamente com a Fernanda na última fala, tá? Ou seja, a importância de nós termos reaproveitamento de código e não reinventar a roda, tá? Eu acho que a BEP pode ser um vetor importante nesse compartilhamento de aplicações e compartilhamento de soluções para o governo. Ou seja, o que eu faço aqui, tu não precisarias fazer aí. Em outras lives a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Estou absolutamente de acordo, né?
Também absolutamente de acordo da importância de manter os dados anonimizados, né? E quando falei de segurança, é exatamente isso. Nós estamos falando de estatística, nós estamos falando de correlações sem abrir o cidadão ou sem abrir as pessoas, ou seja, no nível de granularidade necessária para manter isso tudo anônimo, assim como as teles que nós utilizamos fizeram a mesma coisa. Com relação à tua pergunta, Tássio, ou a pergunta do nosso colega, é fundamental, Danilo, para o Comitê de Crise do Rio Grande do Sul, a análise de dados foi fundamental para definir a política de enfrentamento à pandemia. Tá? Eu acho que isso é extremamente importante, e continua sendo na maior ou menor abertura da economia, né? Ou seja, o nosso painel de distanciamento controlado com bandeiras define se nós vamos estar mais abertos ou não na economia em função da evolução ou não da pandemia, dos controles de leitos respiradores, da ocupação de hospitais, seja no privado, seja no público. Isso nos permitiu também, através do nosso painel do coronavírus, evoluiu bastante na transparência. Hoje nós estamos em primeiro, nós estamos em segundo, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Então, mantendo, logicamente, o anonimato disso. E todos os dias, no Comitê de Crise, o Comitê de Crise do Rio Grande do Sul se reúne todos os dias, os dados são analisados, o Comitê de Dados apresenta a numerologia, sexta-feira existe uma avaliação, isso determina ou não a mudança de bandeira por região. Então, foi fundamental utilizar de forma estatística, não só dados do próprio governo, mas dados gerais, né? Nós fizemos algumas parcerias, como eu falei, com o TED, falamos também com a Inloco, que é uma empresa também que usa dados do varejo, anonimizados também, para poder fazer as aglomerações, e isso permite com que a gente tome as decisões em relação ao ataque à pandemia. Então, digamos que foi centro da estratégia de combate à pandemia a análise estatística de dados, né? Seja público, seja do setor privado também. De bola. Beleza. Bom, as soluções de analytics ela tem sido muito importante no momento em que estamos vivendo, para dar suporte à resolução, né, e à antecipação de problemas. O uso de cloud computing, big data, analytics, vem se mostrando promissor. Ou seja, nós precisamos coletar e avaliar todas as informações relacionadas aos impactos do novo coronavírus e, a partir disso, criar modelos preditivos com o objetivo de fornecer a entidades públicas e privadas cenários sobre as consequências do Covid-19 para as pessoas e para as empresas. As instituições elas estão usando dados para prever o número de pacientes que precisarão de equipamentos especiais e realizar o melhor planejamento, gerenciamento e otimização desses recursos. Da mesma forma, as operadoras de telecom estão usando os dados gerados a partir de celulares para identificar a movimentação das pessoas e está relacionado à proliferação do vírus, e assim determinar essas informações podem ajudar a prever o risco de infecção em cada um dos municípios. Garantir a privacidade e devolver às pessoas o controle dos seus dados pessoais são um dos objetivos da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente comentou agora há pouco, o Jackson falou bem aí, que entraria em vigor, né, em agosto agora, esse mês de 2020, e hoje, inclusive, está tendo uma sessão no Congresso para definir para que mês exatamente vai passar a proposta seria para abril, com possibilidade das aplicações da sanção a partir de agosto de 2021. Então, alcançar a conformidade com a LGPD envolve vários desafios. Alguns deles são crescente descentralização dos dados, por exemplo, sistemas baseados em blockchain, auditorias dos órgãos públicos e fiscalização e controle, e a necessidade do Estado em obter dados pessoais para poder implementar políticas públicas de saúde, de segurança, etc. Então, o cenário de dificuldades, ele deve ser visto como uma janela de mudança do comportamento da sociedade, criando novos padrões e conexões para um mundo melhor. No caso específico do setor público, será constante o desafio de proteger os dados dos cidadãos sem deixar de atender às políticas públicas com a inclusão digital e de cumprir, né, a lei de acesso à informação e demais políticas de transparência.
em meio a esse novo normal, até que pontos, eu pergunto, as estatísticas da LGPD ajudam, complementam ou atrapalham a prestação dos serviços públicos para o cidadão? E no tocante ainda à contribuição governamental, as autoridades públicas podem pensar em estruturas e em políticas para equilibrar a privacidade dos pacientes com a necessidade de compartilhar dados na busca de melhorar a saúde pública em geral? O que vocês acham? Eu posso começar. Eu acho que a gente, normalmente, quando se fala de LGPD, é sempre pelo lado ruim de controle, de evitar que a gente possa utilizar dados, seja para o que for, no governo, para a melhoria de políticas públicas. Para mim, a LGPD faz o regramento disso, né? Ou seja, cria o baseline para que todo mundo possa tratar dados da mesma forma. Eu falo aqui no Rio Grande do Sul que, para mim, a LGPD, a Sarbanes-Oxley, é dos dados. Ou seja, o que aconteceu lá com a quebradeira nos Estados Unidos e o lançamento da SOX, né, para regrar, está acontecendo agora com dados. Então, acho que isso é muito bom. Pelo contrário, eu acho que isso cria um regramento, isso cria maior responsabilidade, cria referência do que efetivamente, uma referência comum, vamos dizer assim, do que efetivamente a gente pode considerar de uso de dados ou não, até que ponto, seja no setor público ou no privado, que não se aplica só ao setor público, até que ponto nós podemos ir. Tá? No governo do Rio Grande do Sul, a Procegs vai conduzir isso no governo, ou seja, até por conta da maioria dos dados estarem dentro da Procegs, a gente vai conduzir a implementação da LGPD no governo como um todo. Isso é bom porque a gente está tratando isso de forma transversal. Se está tratando isso de forma transversal, vai ter uma unicidade de tratamento, seja do dono do dado, seja do operador do dado, como, por exemplo, a Procegs. Eu vejo aí, no caso da LGPD, eu vejo o lado cheio do copo. Eu acho que vai nos ajudar muito a evitar, por exemplo, dúvida se realmente está se tratando o dado da forma adequada, se realmente está se preservando o anonimato do cidadão, assim por diante. Tá? Então, vem muito a calhar, o projeto, no nosso caso, já começou. Tá? Que bom que ele, de certa forma, está sendo postergado, que a pandemia, de certa forma, atrapalhou bastante a condução dos projetos em geral, e em particular nisso, e isso é no mundo todo, é no Brasil todo, não é somente dentro do setor público, mas vem em bom momento, no momento em que nós precisamos utilizar dados como o nosso, vamos falar assim, nosso petróleo, ter alguma coisa que nos oriente, é tudo de bom. Tá? Então, vejo pelo lado positivo a questão da LGPD. Perfeito. Jackson, quer corroborar aí? Por favor, Fernanda, peço desculpas se eu interpretou. Na verdade, quando eu falo a preocupação da sociedade. Aumentou muito a preocupação da sociedade. E as empresas ainda têm muito a fazer para se preocupar do ponto de vista interno. Não tenho dúvida, estou contigo, é isso mesmo. Tá? Eu quis só para deixar claro isso. Também olho o lado do lado cheio do copo. É uma oportunidade para nós agora aprimorar nosso serviço de uma forma homogênea. Na verdade, eu também entendo dessa maneira, mas eu só quero registrar que ainda temos muito a amadurecer nesse sentido. Né? Todos nós, não tem aqui, porque a gente só vai aprender errando, vamos errar, vamos acertar, e vamos tentar aí fazer o mínimo, pelo menos o mínimo, para garantir a segurança da informação. Eu corroboro também as palavras do José Leal, de que a LGPD traz segurança jurídica, né, para quem está implementando processos, inclusive de abertura de dados, que é a nossa grande bandeira, e que talvez possa ser um fator aí de acelerar processos de governança que ainda não estavam instituídos, né? A gente já deveria ter comitês, políticas internas, padrões bem estabelecidos, para gerir os dados de uma maneira em geral nas organizações, e a gente ainda não tem, na maioria delas, né, falo isso como uma pessoa que passou por um órgão muito grande, né, uma prefeitura, interagia muito com a companhia também de processamento de dados, né, a Prodan, que também tem um trabalho muito sério com relação a isso, mas a gente via essa fragmentação completa, né, entre secretarias e
o guardião dos dados não necessariamente é quem entende do negócio, e que essas coisas estão muito desconectadas ainda. Então, uma política de governança, ela coloca para conversar as áreas de negócio com a sociedade e as áreas de tecnologia e de gestão desses dados. Então, pode ser que a LGPD coloque essas pessoas para conversar finalmente, para implementar essa política e que ajude também a melhorar a gestão de dados de uma maneira geral. Então, nesse sentido, eu estou otimista com relação a essa implementação, né? Eu acho que a gente ainda vai enfrentar muitos desafios, sim, mas pode ser um bom começo. Perfeito. Gente, foi maravilhosa esse debate. É uma pena que a gente queria que ficar até pelo menos 10 horas da noite, mas nosso tempo também é curto, é limitado. A gente tinha mais alguns temas aqui para a gente debater, mas realmente vai ficar o gostinho de quero mais e vamos nos programar na BEB para mais um debate desse. Eu queria agradecer, Fernanda, a você pela participação, pela excelente explanação, ao Jackson, que foi top aí nos detalhes, ao Zé Leal, que, deu a cereja do bolo, e agradecer a oportunidade aí à BEP de estar participando junto com vocês, e parabenizar aí a Laura, a Carol, a equipe da Basic aí pela excelente organização que está sendo esse evento. Parabéns aí, estamos juntos à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Tarso. Obrigada em nome da ABEP, a Fernanda, ao Jackson e ao Zé Leal. Foi bárbaro, foi realmente super denso e tem muita coisa mesmo para discutir. É bom que daí vai ser uma primeira oportunidade, quer dizer, uma primeira experiência de alguma coisa que a gente vai ter que continuar, né? Essa discussão não pode acabar aqui, porque tem muita coisa aí para a gente poder alinhar ainda, enfim, opiniões que não convergem, enfim, mas é legal da gente poder trazer esse assunto, né, esse tema à discussão. Vamos programar para um novo encontro. Espero poder contar novamente com vocês três aí como painelistas para a gente continuar e aprofundar mais um pouquinho essa discussão. Super obrigada a todos pelo painel. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso evento. Os conteúdos encerraram por hoje. A gente volta amanhã às 9 da manhã. Mas não acabaram as atividades. Eu tenho aqui para anunciar um sorteio que foi feito pela Teltec. Eles vão entregar um kit executivo com mochila, fone Bluetooth, powerbank e carregador de celular por indução. E o ganhador deste sorteio foi o João Mário Martins, do CIASC. João, você já é o grande ganhador do dia. Parabéns, foi o primeiro sorteado do nosso evento. Aproveite bastante o seu presente. Bom, pessoal, muito obrigada a todos. Eu desejo uma boa noite de descanso. Amanhã, às 9 da manhã, nós estamos novamente aqui na plataforma do Workshop ABEP, totalmente digital e com muito conteúdo para ser falado. Espero poder contar com a presença de vocês todos numa próxima ocasião, num novo painel que a gente vai agendar. Muito obrigada, boa noite a quem está nos assistindo. Nós tivemos hoje bastante gente aqui credenciada, isso foi bem legal. E até amanhã. Até logo, gente. Obrigada. Boa noite. Valeu. Gente, obrigado.